Eu queria que você explicasse, olhando para a câmera, o que é um psicopata? Qual é a definição? Como se identificar um psicopata? O senso moral que ele tem, o que é o psicopata? É uma boa pergunta. Eles começaram a ser descritos na história com nomes... Eles começaram a ser descritos na história com nomes interessantes e o nome revela a essência. Então, o primeiro que cunhou um nome para eles é loucura lúcida. Depois, loucura moral. Depois, psicopatas, sociopatas, condutopatas, portadores de transtorno do comportamento. Eu gosto de condutopatas, mas o que eles são? Epilético condutopático. Sim, tem esse caso. Mas o que eles são, para ficar assim, de uma forma clara, quem são esses condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, etc., que são nomes sinônimos? A pergunta é, quem são esses caras que vão pra rua? É isso que eu queria que você falasse. Os que vão pra rua? Os psicopatas. Os que vão para a rua são os doentes mentais e esses psicopatas fronteiriços, que eu vou definir. Antes é importante definir o que são os psicopatas. É assim, deste lado está a loucura, tá certo? A loucura o que é? É a ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? O que é a doença mental, a loucura? Rompe com a realidade. O que é a realidade? A realidade é essa. Uma caneca com água é uma caneca com água, um microfone é um microfone, uma mesa é uma mesa. E para o doente mental, para o louco, isso tem outras características, outras significações. O drogado alega isso. Por exemplo, esta caneca aqui tem veneno e foi colocado para me prejudicar. Este microfone tem um chip para ler as minhas ideias. Entendi. Então, esta é a minha verdade. Eu rompi com a realidade. E cria a sua. E eu vivo a minha como se fosse a realidade. Loucos são os outros. Perfeito. E eu tô tão convencido que o Capês fala, olha, o Emílio não pôs veneno na sua caneca. Eu falo, vocês estão mancomunados. Sim. A realidade é minha. Então, isso é o doente mental, o louco propriamente dito. Agora, tem a velha lei que diz que a natureza não dá saltos. Eu vou agora falar do psicopata. A natureza não dá saltos, tá certo? Então, quando termina o exemplo que eu mais gosto, a noite, não é exatamente nesse momento que começa o dia. O dia vai começar mais para frente. Da mesma forma que quando termina a doença mental, não é aqui, nessa linha, que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar lá para frente. E quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental? São os psicopatas, são os condutopatas. Ou seja, não são nem loucos e nem normais. Então agora eu vou adiantar uma pergunta. Eles se arrependem? Não. Matou o pai, matou a mãe, não. O psicopata se arrepende e fala, o que eu fui fazer? Ou não? Então, ou ele não tem senso moral? Como ficaria? Ele tem a noção da realidade que nem o senhor explicou? Vamos lá. Qual é a diferença? A pergunta seria essa. Qual é a diferença entre um psicopata e um doente mental? E qual a diferença entre um psicopata e um normal mentalmente? Sim. Já que ele é um fronteiriço. Né? Então, a diferença com o doente mental é que ele não rompe com a realidade. A realidade do psicopata é a realidade de todos. Um copo é um copo, um microfone é um microfone, etc. Meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, essa criança é uma criança. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo. Então vamos lá. E qual a diferença? Essa talvez seja a mais importante. Qual a diferença entre esse fronteiriço psicopata, que eu chamo de condutopatas, porque o distúrbio está na conduta, e o normal mentalmente? O que ele difere do normal? Então é o que o condutopata, ele não tem que o normal tem. O condutopata, psicopata, ele não tem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Isso ele não tem. Sentimento de culpa. Que aí, o que acontece dele não ter... Mas isso não é na infância que ele perde? Quando ele Não, ele nasce, se desenvolve e morre. Não tem jeito. Ele nasceu assim. É defeito... Veio quebrado. Defeito de fábrica. Deixa eu fazer um break. Que aula, hein? Muito bom, muito bom. Professor aqui é o Dr. Guido Palomba. No Instagram, tem o Instagram dele, Dr. Guido Palomba, pode entrar lá. O Fernando Capês também está aqui com a gente acompanhando. Eu só vou fazer um break rapidinho para quem está acompanhando no rádio. A gente continua com essa aula aqui do Dr. Guido Palomba. Vamos lá.
Boa. Pode. Guerezinho. O Gueré quer fazer uma. Você pôs veneno no meu... Fica tranquilo, professor. Então, só para completar. Pô, mas isso é uma loucura, hein, que estão fazendo. Qual a possibilidade que um psicopata que está internado tem de reincidir? Ele matou uma criança, matou o pai, matou a mãe, matou a família. É perigosíssimo. O Chico Picadinho, que esquartejava vítimas. Pedrinho Matador. Mas serial killer não pode ser chamado de louco. O cara é um gênio. Sim. Pode ser um psicopata. Mas o psicopata é inteligente. Não, mas veja, pera. Mitos e verdades. Gênio, pô. O serial killer, ele estuda tudo, repete, não é pego. Não, vamos lá. Ele tá gênio dentro da realidade dele. É habilidoso, colecionador de ossos. Mitos e verdades é que tem esse mito de que os psicopatas, eles têm uma inteligência superior. Não. Eles são manipuladores. O que eles não têm é rebaixamento de inteligência. E numa população, você tem pessoas um pouco mais inteligentes e um pouco menos. Então, eles são inteligentes um pouco mais, um pouco menos, como as pessoas normais. Por quê? O distúrbio não dá na inteligência. O que eles são é manipuladores, e aí você fala, puxa, ele é um gênio. Não esperava essa manipulação. Agora, o importante é que a ausência do sentimento superior, de compaixão, de piedade, de altruísmo, faz com que eles nunca se arrependam daquilo que eles fazem. Porque eles são sempre egoístas. Eu já examinei pessoas que matavam para ver cair. Então, o que ele queria? Ver cair. Então, eles nunca se arrependem. Então, existe uma pergunta clássica na psiquiatria forense, no exercício da profissão, que depois de fazer uma certa a empatia com o examinando, a gente pergunta se ele está arrependido. A resposta, por exemplo, daquele caso clássico também da psiquiatria paulista e brasileira, do cirurgião plástico que picou... Abdelmas. Que picou uma... Sim, é o doutor Fará. O Fará. Fará, Jorge Fará. Sim. Então é um clássico. Esse é um clássico da psiquiatria paulista e brasileira. Então ele, depois de um certo tempo, depois de ter picado, enfim, cometido delitos, esquartejado a vítima, eu fui examiná-lo na delegacia de polícia depois de 3 meses. E a pergunta clássica: você está arrependido do que você fez? Ele falou: claro que estou, Guido. Estão me chamando de monstro. Eu estou preso há 3 meses. Então o arrependimento é egocentrado, voltado para dentro dele mesmo. Todos são iguais. A moça que citaram, que matou pai e mãe, a Suzane. É a mesma coisa. O ser humano é louco, né, o professor? Bicho doido. O ser humano é um bicho louco. Será o ser humano ou esses? Não. Geral. O bicho. Geral. Previsível. Cada um tem a sua loucurinha aí.